Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje falaremos sobre desbloqueio criativo. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Gabi Fagundes. Seja muito bem-vinda, Gabi. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Oi, Lígia, obrigada pelo convite. Eu sou empresária há mais de 20 anos e há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu comecei a estudar sobre criatividade, sobre a importância de trazer a criatividade para o nosso dia a dia. Tá, tem uma fase da nossa vida que a gente vai perdendo essa criatividade, né? Então, eu comecei a estudar sobre como a criatividade é importante para a gente conseguir trazer ela para a nossa rotina, não só para artistas ou para trabalhar com inovação, mas para trazer essa criatividade para o nosso dia a dia, que a gente perde muito durante a nossa vida. A criatividade é interessante, né? Eu trabalho com arte, né? Não, eu, de formação, eu sou professora de português e inglês, mas eu tenho trabalhava com artesanato desde muito cedo na minha vida, mas ultimamente tenho trabalhado mais com confecção de bonecas e artesanato em geral. Aí tem uma professora minha que fala, não diga artesã, diga artista, e ainda eu tenho uma resistência para falar que Que sou coisa. artista. Mas a criatividade eu vejo ela assim, que ela é interessante não só para produzir essa arte ou artesanato, mas para cozinhar, para falar com as pessoas, para se vestir, para inventar o que vai fazer na vida, né? Agora eu estou querendo fazer uma viagem curta, econômica, e estou sem criatividade. O que eu quero dessa viagem? Então, a criatividade realmente é muito importante, né? E quando você trabalha, no que você foca? Você foca em alguma coisa específica da criatividade ou a criatividade como uma qualidade, uma habilidade, como... Assim, Lídia, a criatividade ela é uma função humana básica, então não é uma coisa que é destinada a algumas pessoas que são criativas ou não são criativas. A criatividade ela está em tudo, ela está na gente escolher a rotina que a gente vai ter, ela está em escolher o estilo de vida que você quer, ela está em desenvolver uma viagem de acordo com aquilo que faz sentido para você, ela está em trazer para sua vida um movimento diferente daquilo que é um movimento automático já da sua vida. Então a criatividade ela está em tudo. E muitas vezes, em muitos momentos, é, a gente se bloqueia mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes você vai montar a sua própria rotina. Quando você vê, você está vivendo ali no automático e não percebe que algumas coisas ali estão te travando para você conseguir desenvolver mesmo aquilo que faz sentido para você, né? Então, eu olho a criatividade em vários aspectos. Eu uso, né, a visão integral do Ken Wilber para trazer como base na criatividade. Então, a gente olha, por exemplo, o que eu chamo de 5 ups, né? Então eu olho para o nosso wake up, que é o nosso despertar espiritual. O que que é esse despertar? É olhar para as intuições, se conectar, entender que a gente faz parte de um todo, né? A gente está todo mundo conectado, a gente tem uma energia maior, tem algo maior agindo é, além de mim, né? Então, se conectar com esse plano também vai te ajudar em inspiração, vai te ajudar em muitas outras coisas na criatividade. Aí tem o outro que eu chamo que é o grow up, que é o nosso amadurecimento. Esse amadurecimento, o que que ele vai te trazer? Ele vai trazer a responsabilidade, vai te tirar também do lugar do seu ego ali, do egocentrismo. Vai te colocar num nível de consciência onde você consegue entender o seu papel no mundo, né? E você consegue entender o seu nível de amadurecimento para você poder ter responsabilidade pelo seu processo criativo também, que ele exige também um nível de responsabilidade ali também. Além desse grow up, tem o nosso show up. O show up, ele é a maneira como a gente se manifesta no mundo. Então, é super importante a gente entender como a gente quer estar no mundo, estar presente no mundo, né? Olhar pro nosso ser aqui material e se manifestar de forma autêntica, de forma que faz sentido. Então, esse é o nosso show up. A gente trabalha também o nosso clean up, que é olhar para as nossas sombras. E isso é muito interessante também, né? Olhar para a gente, olhar lá atrás, entender, olhar, ver o que está travando. O cleanup também eu trabalho, Lígia, como
uma limpeza do nosso campo criativo. Às vezes a limpeza não é só olhar para as nossas sombras, mas também olhar para aquilo que está travando mesmo. Às vezes são relações, às vezes são tralhas que você tem na sua casa, que você também tem que desentulhar. Então, esse clean-up aí tem todo um trabalho de limpeza ali do terreno criativo, que é importante. E além do clean-up, também tem o nosso open-up, que eu acho super importante também na criatividade, que é se abrir para novas experiências, né? Então, isso que você faz das bonecas, ou você se abrir para fazer coisas diferentes do que aquilo que você está acostumado a fazer, né? Se abrir para outras percepções, conhecer diferentes pontos de vista. Então, isso também é algo que afeta muito a nossa criatividade. Porque normalmente a gente trabalha desbloqueio criativo olhando para um ponto só, né? A gente quer desbloquear, mas pensa ali em alguma coisa, tipo algum exercício que vai desbloquear aqui rápido. Na verdade, o desbloqueio criativo ele está na nossa vida toda. A gente está em olhar para todos esses ups que eu chamo, né? Para todas essas dimensões. Sem Esse, uma é, delas, vai ficando meio capenga. tem que ter um equilíbrio, né, de todas elas, né? Faz super sentido. Eu acho que não é ideia minha, já li em algum lugar isso, ou talvez tenha visto, ouvido mais de uma vez, inclusive, que uma das nossas ligações com o que nos aproxima da divindade é essa nossa capacidade de criar, né? E a hora que ela, de alguma forma, fica bloqueada, a gente fica muito limitado, né? Qualquer coisa que bloqueie na nossa vida limita a gente, mas a criatividade fica nesse lugar mesmo. E agora, né? O que que eu faço? Para onde que eu vou? Eu acho que é muito importante, né? Ela dá também, né? Quando a gente não nota, sabe, Lígia, mas quando a gente não trabalha a criatividade dessa forma, assim, dessa forma verdadeira, a gente começa a sentir um cansaço que a gente não entende de onde vem, sabe? Acaba sendo, quando a gente começa a viver sem entusiasmo, sem trazer essa curiosidade para a vida, a gente, quando vê, tá vivendo uma vida muito como ali na roda do hamster, sabe? Você vive ali no automático, parece que nada muda e você não consegue fazer nada diferente. Você tenta, vai descansar. Aí você faz vai numa massagem. Tem gente que, sei lá, consegue ir num retiro ou até tira tempo de férias mas o cansaço continua ali. Tem um trabalho que a gente faz no programa 5 Ups que é de olhar para aquilo que está drenando sua energia e aquilo que está nutrindo sua energia. E é muito interessante. Eu pego a metodologia que o Csikszentmihalyi, que ele trabalha muito sobre criatividade, né? Ele que é o pai do flow. Ele tem uma técnica que ele usa que chama ESM. E essa técnica que ele usa, eu transformei ela de um jeito que dá para a gente usar aqui no nosso dia a dia, que a gente passa uma semana tentando verificar o que drena e o que nutre nossa energia. E aí é muito interessante porque as pessoas elas ficam admiradas de ver que às vezes um momento que elas acham, por exemplo, um momento que elas estão no trabalho, que elas acham que é um momento super cansativo, mas é um trabalho que traz entusiasmo, que faz sentido, que deixa a pessoa ali presente, alerta, é algo que super nutre a energia dela. Então é algo que vai dar um up na energia. E o que drena, às vezes, é outra coisa. Às vezes é uma coisa que está ali na vida, na rotina, que não está fazendo sentido, Ou, às né? vezes até pode ser uma pessoa que está lá, né? Um colega que não está caminhando junto. Às vezes pode ser. Esse que você chama de programa, mas é uma terapia, um curso, um workshop, é o quê? Como é que você trabalha? São 8 semanas que a gente trabalha. É um grupo, tá? É um programa em grupo. Então ele é síncrono, são 8 semanas. O grupo todo vai trabalhando semana a semana. Então a gente se encontra, são 8 encontros virtuais de 1 hora e meia que a gente faz pelo Zoom. Então tem gente de tudo quanto é lugar. Isso é legal porque também traz bastante diversidade. Nesse encontro, a gente vai falar sobre algum tema e vai trocar, fazendo alguns exercícios que são propostos. E durante a semana, tem exercícios também para serem feitos de forma individual. E esses exercícios vão trabalhar o tema da semana. Então, Aham. cada semana, a gente trabalha ali alguma coisa que pode estar travando a nossa criatividade de alguma forma.
É um tipo de terapia ou você não chamaria de terapia? Não chamaria de terapia, seria tipo seria um curso mesmo. Um trabalho que você faz para desbloquear a criatividade. Sim, É sim, esse sim, o. é um trabalho. Ele não vai substituir a terapia convencional, por exemplo. A Aham, terapia convencional, ela faz parte até, se você quiser se aprofundar nas suas sombras, ou ter ali, né, o lado terapêutico do seu clean-up, é importante você ter ali o seu terapeuta fazendo um trabalho. aham, Esse trabalho é um trabalho que a gente faz, eu trago assuntos eu trago temas do Viktor Frankl, que é da logoterapia, eu trago a Elizabeth Gilbert, que é a escritora do Comer, Rezar e Amar. Ela também estuda bastante sobre criatividade, então eu trago coisas dela, trago coisas da Brené Brown, trago coisas do Mihaly é muito difícil falar o nome dele, que é Csikszentmihalyi, acho que é. Eu trago muitas coisas sobre ele, que ele é o pai do flow, ele estuda muito, é um cientista que estuda muito sobre criatividade. Então eu trago muitas referências de quem já trabalha com criatividade. Da Julia Cameron, que é a escritora do Caminho do Artista também, eu trago bastante referência do Caminho do Artista. Antes, eu fui por um tempo facilitadora do Caminho do Artista, que é um livro escrito pela Julia Cameron em 1990. E a Julia Cameron, ela faz também o livro dela é de 12 semanas. São 12 semanas que você vai trabalhando ali o desbloqueio criativo. É super interessante também. eu comecei sozinha, daí comecei com uma amiga, daí a gente se atropelou no caminho e a gente acabou não concluindo, mas nós demos uma boa caminhada. É Mas, muito interessante, né? É mas você sabe muito. que é muito comum, assim, as pessoas falam, eu comprei, eu fui uma delas, eu comprei e não consegui tocar sozinha, assim, eu precisei fazer isso com um grupo. Tem muitas atividades que a gente consegue. Eu não acho que é incapacidade nossa de fazer sozinho, mas é que o grupo anima a gente, né? Você tem vontade de fazer, de continuar. E esse tipo de trabalho, por exemplo, o caminho do artista, é uma coisa que é interessante você discutir com as pessoas, conversar com as pessoas. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Nossa, eu bloqueei aqui, eu também bloqueei ali, e a outra fluiu. E a gente conversar é muito interessante. Eu gosto muito de esse tipo de trabalho. Eu não gosto de trabalhos em grupo em geral, quando eu estou trabalhando, produzindo. Aham. Mas nesse tipo de trabalho, assim, de autoconhecimento, de desbloqueios e tal, eu acho bacana fazer em grupo. Acho que é É muito essencial. legal o grupo, assim. É, Até tem como fazer esse programa, tem uma mentoria que eu faço que é de forma individual, mas o grupo, ele se ajuda demais. Existe, existe uma inteligência coletiva ali que o grupo traz, que é muito especial, assim. Cada grupo, ele vai trazer a sua especificidade, sabe? Às vezes você vai fazer dupla com uma pessoa, fazer uma atividade com uma pessoa e é impressionante o que aquela pessoa tem para dizer para você. Parece que é, tem um trabalho maior sendo é, feito, assim, que não cabe nem a nós, assim. Então isso é muito legal. E o grupo se ajuda, né? Tá o tempo inteiro se ajudando. A gente também trabalha com uma outra plataforma, além de estar ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tem também uma plataforma que eu uso, que é um Padlet, que lá as pessoas também estão lá se ajudando. Então eles estão. Tem um exercício que a gente faz, que é até um exercício da Julia Cameron, do Caminho do Artista, que são as páginas matinais, que é é, escrever todos os dias. E as pessoas no começo têm muita dificuldade com esse exercício, né? Então você tá ali em grupo, cada um fala de um jeito, cada um fala como que ajudou. Não, eu fiz isso, isso foi legal pra mim. Tenta fazer assim, o pessoal vai se apoiando assim é. e faz diferença assim. Eu Tá em acho grupo também, eu acho que é legal. é O bem grupo apoia legal. bastante, né? É, Mesmo que você vá resistente, eu nunca participei de uma reunião de AA, mas vê em filme muito, né, dessas reuniões. A gente vê ah, muitos filmes usam essas reuniões deles para trazerem algum assunto. E é sim, bacana a espera, né, de que um grupo bem formado que espera o seu tempo de falar e quando fala, acolhe o que você tem para falar. E aí a pessoa, nossa, abre muito, né? Eu acho bem legal. O não seu abre. público é A- masculino, feminino, misto, em geral? É masculino e feminino. Bastante mulher, mas tem homens também que fazem. É muito legal, assim. Então, é Mas masculino e feminino. que você tem tido muito mais mulheres ou não? Tem um equilíbrio? Mais Mais mulheres. mulheres, sei lá, 70% são mulheres que fazem. Você acha que as mulheres têm mais tempo ou as mulheres procuram mais esse Não, tipo de a coisa? mulher, ela não tem mais tempo. A mulher definitivamente não é mais tempo. A mulher, ela procura mais. Eu acho que a gente, desde que a gente é
desde que a gente é nova, né, Lígia, a gente já tem uma tendência de procurar a outra quando a gente está com alguma coisa, de se ajudar, assim, né? A gente já tem É. essa tendência de olhar para dentro, de olhar para os sentimentos, olhar o que que pode estar travando, o que que pode estar acontecendo. O homem, infelizmente, não tem essa. Eu acho que é um letramento, assim, que falta, sabe? Mas eles têm aparecido. Tem, tem, tem. Que ótimo, né? Que bom. Ai, E a idade das mulheres, especificamente, qual é em olha, geral? tem, no geral, são mulheres que estão ali nos seus 40 a mais, homens também, 40, 50. Você sabe que pela antroposofia tem uma fase da nossa vida que é. Você conhece a antroposofia? Não Você estudei, conhece mas eu sei bastante, essa né? coisa sobre as fases, sim. Então, aí o Rudolf Steiner fala que quando a gente tem 42 anos, a gente passa por uma fase que é uma crise de autenticidade. E eu posso dizer que eu passei por essa crise de autenticidade com toda a força que ela veio para trazer. E muitas mulheres chegam nessa idade e falam, cara, e aí, né? Eu vim, o que que eu vim fazer? Eu cheguei, eu estou trabalhando, cheguei aqui e o que que eu encontrei, né? Ganhei dinheiro, ganhei status, estou aqui no meu, na minha profissão, na empresa onde eu estou, mas agora eu sinto que eu preciso de mais. Tá faltando alguma coisa, então sente aquele incômodo, sabe? Eu acho que é um momento da vida que a gente olha e fala assim, cara, agora é a hora de eu fazer o que eu vim fazer. Tanto é que eu tenho uma newsletter no Substack que chama O que você veio criar, que veio muito do meu sentimento, que foi quando eu fiz 42 anos, do tipo, cara, e aí, o que que eu vim criar, né? Eu vou criar o que eu vim criar, né? E isso, assim, aí eu fui estudar, fazer muita terapia, procurar ali meu clean-up, minhas sombras e tal, para conseguir integrar tudo isso, assim, mas é uma fase da vida que as pessoas procuram reestruturar, eu acho. Você não acha, Lígia? Eu acho isso também, que a gente, bom, a gente sabe que tem essas fases todas e tem esse momento que eu não consigo identificar. Talvez se eu for buscar as coisas que eu fiz na vida, eu vou encontrar esses 42 anos também. É, E se você chega se as pessoas chegam na idade mais velha, eu tenho amigas mais velhas que já passaram dos 60 e que não fizeram nem esse clean up, nem o grow up, nem foram vivendo na vida, na máquina, na rodinha do hamster que você está falando, Uhum, que uhum, não significa que as vidas foram inúteis. São mulheres que trabalharam, que tiveram claro. filhos, que fizeram a vida delas, tem uns que estão casadas até hoje, que estão levando o casamento de boa. É, então, não são vidas inúteis, mas Claro. elas chegam nessa idade mais velha e, tipo, e agora, né? Essa coisa de o que eu vim para criar, aí chega, nossa, e o que que eu criei, né? E, tipo, já tá o relógio batendo no finalzinho já, e a gente fala, e agora, né? O que que falta? E a pessoa não consegue identificar. Tem muita gente que chega na idade mais velha, assim, mais velha mesmo, depois dos 60 se não resolveu Uhum, essas questões, aham, dão eu percebo assim, não sei se a palavra é vazio, talvez seja vazio esse, e daí, né? Principalmente quando a gente conversa sobre o assunto. uhum, Principalmente, que daí elas uhum, vão pensar. Você traz perguntas ou traz afirmativas. Nossa, eu fiz um curso, fiz isso, fiz aquilo, supondo que eu tivesse feito esse seu curso, e eu trago essa conversa, né? aham. Nossa, eu fiz esse clean-up, fiz essa revisão e tal, e a pessoa para, nossa, né? É Ah, Mas eu, importante, né? mas eu acho assim que nunca é tarde, sabe, Lígia? A gente está vivendo hoje tempos com muita qualidade de vida, né? Até muito mais velho. Então eu acho que e quando a gente fala também de criar, eu gosto de tirar um pouco esse estigma assim de tipo, nossa, fiz um grande feito, assim. Às vezes não é um grande feito, às vezes não é uma coisa, meu Deus, né? Vou mudar o mundo, vou mudar de vida, vou jogar tudo pro alto. Às vezes é viver uma vida de acordo com aquilo que faz sentido para você, É, né? Então é é, criar ali é criar algo que é muito. Isso é muito relativo, sabe? Do que você veio criar, o que é tudo isso, né? é. Por exemplo, desse programa, só para dar como exemplo de como é muito diverso, assim.
Tinha uma pessoa que ela era muito terapeuta e ela tinha muita dificuldade de trazer estrutura, assim. Então, o clique dela foi que ela conseguiu criar um método. Então, ela criou estrutura. Então, o programa, o desbloqueio criativo para ela foi conseguir criar um método dela. Isso para ela foi grandioso. Tinha uma outra pessoa já, por exemplo, no programa que era uma pessoa extremamente sistemática, toda estruturada, era um homem, todo certinho, todo estruturado, tal, não sei o quê. E ele, no final, ele rasgou o contrato, literalmente, assim, sabe? Ele foi arte, ele foi mudando, o cabelo dele foi mudando, foi ficando mais solto. Então, assim, para cada um bate num lugar, sabe? Às Olha que vezes legal, né? é muito legal, Muito assim. bacana. Uma pessoa, por exemplo, estava fazendo o sabático dela, né? É uma pessoa extremamente super, super profissional e tal, super certinho, estruturado, não sei o quê. E aí, quando ele viu o grande projeto dele ali para ele conseguir apresentar, porque no final a gente faz, né, uma troca e tal, ele quis trazer o sabático, assim, com força, sabe? Eu vou viver esse sabático de verdade, parar de ficar me sentindo culpado, ou enfim. E tá fazendo uma super viagem agora. Pegou o cachorro, pegou o carro e tá saindo de Porto Alegre e indo até Recife. É, Então, fazendo uma super aventura e se colocando nessa aventura que nas legal. redes. Então, você vê como é. É muito bom isso. Eu acho lindo, É, porque cada um vai descobrindo dentro de si, porque não existe um guru, né? Não existe nada que vai te pegar e falar, Lígia, você vai fazer isso e tal. uhum. Mas é uma ferramenta para te dar acesso para você desbloquear aquilo que tem que desbloquear agora em você, né? Você descobrir, né? É, né, quando eu falei da idade, eu não quis dizer que é tarde demais para fazer. Eu estou falando de que quando você chega numa idade mais avançada e não cumpriu essas etapas, não passou pelos processos, aí dá aquele vazio, assim, essa necessidade de recuperar, né? De buscar aquilo. E fala, nossa, e agora? E fica muito em cima da hora, não que em cima da hora Sim. eu queira dizer que não dá mais tempo, Aham. mas dá aquele sufoco, né? Que eu tenho muita coisa, tipo, se eu tô com 70 e quero recuperar desde os meus 40 é uma tarefa, É né? mais trabalho, né? Com certeza. É muito mais trabalho. Mas você sabe que é curioso, assim, porque também eu acho que chega uma fase da vida que a gente também vai dando uns dane-se para umas coisas, né? Também. Então, às vezes até é uma hora legal, assim, de dar um destrave, enfim, É, de alguma coisa diferente, assim. É curioso, assim, porque logo no começo, quando eu comecei a fazer o Caminho do Artista, eu fiz um grupo do Caminho do Artista e uma das pessoas do grupo falou: Ai, Gabi, eu gostei muito, eu quero que você faça o Caminho do Artista com duas pessoas que trabalham para mim, que são duas meninas muito novinhas, elas tinham acho que 18 anos, alguma coisa assim. Cara, eu fiquei muito tensa, assim, porque eu falei: que com 18 anos vai desbloquear, né? E foi a coisa mais linda de ver, assim, porque elas tinham muitas coisas ali para serem desbloqueadas. E quando você vê, elas foram aparecendo de forma. Uma fez palestra, sabe? Elas foram olha que legal. indo, fazendo. Então eu acho que. E depende da idade, assim, cada um sabe do momento de vida que tá. O legal Ah, da gente conseguir ter repertório nova é que você vai levar isso para sua vida toda, né? é. Então vai Você tem chegar mais tempo momentos. para aproveitar os resultados, né? Exatamente. Vai ter um momento da sua vida que você vai voltar. Você vai ter lá seus 42, que você vai repensar e você vai falar assim: ah, eu tenho bagagem. É, E eu sei como acessar isso, né? Porque eu acho que o importante é a gente. Porque ninguém sai de um programa de 8 semanas totalmente, pronto. totalmente pronto para tudo, assim. A Hum, gente sai com ferramenta. é, A gente sai com ferramenta que a gente vai usando continuamente essas ferramentas e vai conseguindo se acessar e aquilo você vai levar para sua vida, né? Daí eu sempre trabalho esses 5 ups, que tipo, você tem que olhar para esses 5 ups sempre na sua vida. Você vê que tá uma coisinha desequilibrada, aonde que você está deixando de ver? Será que é a sua maturidade que está ficando para trás? Ou é o seu wake up, você tem que se conectar um pouco mais? Aonde tá? Ou você está saindo pouco, se abrindo para poucas ideias? Que é o que está acontecendo também isso ultimamente, né? A gente está ficando extremamente fechado às nossas fechado. pequenas bolhas. Você está se Ah, abrindo? Então, sempre ter isso em equilíbrio. Então, quando você tem esse repertório, vai chegar uma fase da sua vida que você vai ter que retomar e você falar assim, cara, realmente, essa fase da minha vida eu estou muito no clean up, eu preciso
né, abrir um pouco e ir para outros lugares. Então, quando a gente tem esse repertório, a gente consegue. É muito mais fácil, né, Lígia? A gente É, conseguir caminhar e de acordo com aquilo que a gente veio viver, né? é. Mesmo. E para o coletivo, que esse trabalho é um trabalho individual, e eu acredito que os trabalhos individuais sejam muito importantes, porque se a gente não estiver bem, não tem como estar bem no mundo, como estar bem para o coletivo. Mas o que que é essa criatividade, vou chamar de criatividade em dia, o que que ela beneficia o coletivo? Tipo, eu, Lígia e você, Gabi, estamos bem. Qual é o benefício para o coletivo? Olha, eu acho que é a nossa única salvação, honestamente. Do jeito que a gente está vivendo, a gente está vendo que muita coisa não está dando certo. E o que que a gente vai precisar? De mentes criativas para conseguir transformar isso. Né, Lígia? Transformar, porque assim, tem muita coisa errada, muita coisa que a gente está fazendo que, cara, nós estamos doentes, né? O planeta, a gente está vendo aí tudo que está acontecendo, guerras. Tem muita coisa muito errada. E o que que vai fazer a gente mudar esse pensamento? Pessoas genuinamente criativas, mas que tragam essa criatividade de dentro, né? Pessoas que consigam. Eu acho que quando. Eu acredito muito, Lígia, que cada um tem uma potência muito forte e uma força. E que isso a gente vai camuflando durante a nossa vida para fazer parte ali do social, da vida e para dar conta de milhões de coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas se a gente retoma isso, se a gente retoma essa nossa força, essa nossa potência, se cada um de nós traz isso, a gente vai conseguir repensar com criatividade, se a gente se abrir para novas ideias. Open up, se abrir, conversar com quem, se você é de esquerda, conversar com quem é de direita, se você é de direita, conversar com quem é de esquerda, conversar com outros pensamentos, entender outras formas de viver pelo mundo. Tem muitas outras formas de viver, não é só essa que a gente está vivendo, né? Então, se abrir para tudo isso, ter maturidade também para entender a sua responsabilidade, sair do egocentrismo, olhar, ter um nível de consciência um pouco mais alto. Wake up, a gente também está ali conectado, né? Entender que tem algo maior além de nós mesmos, se conectar, né? A sua energia está afetando a minha, a gente está todo mundo conectado, como que a gente pode melhorar isso? Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita através da criatividade, coletivamente. Eu- Olhar para as sombras de forma individual, você já está ajudando a pessoa que está perto de você, ou a pessoa que está sendo liderada por você. É, Porque você tem um chefe, ou um líder, com mil sombras ali, que não consegue olhar, ele vai refletir isso na equipe toda, na estrutura toda, na organização toda, no país todo, no sistema todo. Aquilo se reflete, né? Então, olhar para isso, olhar individualmente, isso também afeta o coletivo. Só de trabalhar individualmente, você já está afetando o coletivo, na minha opinião. eu concordo com você, que a gente melhorando, a gente melhora o entorno, pelo menos o entorno próximo, né? No mínimo. Pelo menos. Quando você falou que ela te chamou para fazer um outro trabalho, não esse dos 5 hábitos, mas para fazer o caminho do artista com as meninas de 18 anos, falou, nossa, o que eu vou fazer com elas? Mas a gente, pensando nas crianças, criança em idade escolar, que estão super ligadas. Eu fui num trabalho, faço um trabalho num assentamento e eu precisava fazer um desenho de. A gente vai trabalhar com bonecas e tal, precisava de desenho de boneca. E tem uma menina de 11 anos, ela pegou o celular dela e estava mexendo. Daí eu falei assim para ela: se a gente não consegue, a gente tem que olhar para não pegar com direitos autorais, porque a gente vai reproduzir a boneca. Falei: não pode ser os heróis, por exemplo. Daí ela falou assim: uma boa ideia é pegar da IA. Eu já estou fazendo isso. Ela estava criando um boneco. Daí a criou um boneco que ela pediu e ela tira isso, tira aquilo, troca o sapato e tal, e ela apresentou. Falei, nossa, mas vai ser tão bacana se você desenhar um boneco, né? Ela falou assim, mas eu não sei fazer tão bem assim. E as crianças estão muito ligadas, muito dependentes da IA, de fazer provas para eles, de estudar para eles, de fazer redação para eles, tudo que o professor, tudo não, muita coisa que e isso eu estou falando de um assentamento de gente, Uhum. teoricamente não, de gente pobre. Uhum. E agora as pessoas que têm mais acesso à tecnologia, então muito mais, né? Sim, sim, Tudo o que a sim. professora manda fazer em casa, quem faz é IA. Faz, põe e printa. E ainda uns ainda não tem nenhum cuidado de tirar embaixo a nota. Se precisa de mais alguma coisa, né? Eu faço para você, tira, né? Sim, Tá lá. sim. Então, essa criatividade, essa entrega da criatividade nas mãos da IA
eu vejo como perigosa. É, é esquisito falar assim perigoso, parece aquelas coisas que eu tenho medo do futuro, tá? Uhum. Eu tenho medo do futuro, tenho receio grande do futuro, mas não é isso que eu tô falando. A pessoa se apaga, não apaga? Olha, a nossa relação com a IA é complexa e eu acho que a gente está negligenciando mesmo isso. Eu vi um estudo recentemente, agora eu não sei aqui saber mostrar para você da onde que veio, mas a gente usa, a maioria o uso da inteligência artificial pode ser super legal para a gente usar para trabalhos repetitivos, para tirar da gente aquele trabalho repetitivo, colocar para IA e a gente fica com o quê? Com a criação. A gente fica com a criatividade. Criatividade é nosso, né? A IA, ela vai simplesmente repetir um padrão que ela já teve. Então ela não vai criar nada necessariamente novo para você. Você é que vai ter que usar ali a sua inteligência para usar junto com a IA. O que acontece é que a maioria das pessoas está usando a inteligência artificial para criatividade. E tá ali. Então a gente está fazendo ao contrário. A gente está ali fazendo o trabalho repetitivo, que é o trabalho que a gente tem que passar para ela, e pedindo para ela criar para a gente as coisas. Então eu gosto da inteligência artificial. Eu acho que tem muita coisa legal ali que a gente pode trazer, mas tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A gente tá deixando nosso cérebro cada vez menor, usando cada vez menos, né? Tem muitas formas da gente conseguir usar a inteligência artificial como, como um suporte para a gente, mas desde que a nossa cabeça seja a cabeça pensante ali, né? É. Com as nossas referências, com tudo. Não necessariamente com as dela, né? Esses dias eu tava vendo meu filho, eu tenho um filho de 12 e um que vai fazer 12 e um de 8. O de 8 anos estava fazendo lição de casa. Aí quando eu vi, eu falei, estava quietinho ali fazendo a lição, eu falei assim, Matheus, terminou de fazer a lição? Não, desculpa, não perguntei para ele. Eu fui lá ver ele fazendo a lição, ele estava assim, ó. Alexa, quanto é 2 mais 2? Alexa, eu falei, meu Deus. Então ele que nem tem acesso à inteligência artificial, teoricamente, tem acesso, né? Mas não tem um computador, não tem um tablet ali que ele fica mexendo com o GPT nem nada, mas tá ali, ó, perguntando para Alexa quanto é 2 mais 2. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Muito. nessa fase da vida dele é muito importante que ele estimule esse cérebro e não fique transferindo o trabalho para E para todas nós. as, eu acho também que a inteligência já fez algumas coisas para mim. Eu fiz um projeto recentemente, eu tinha uma resistência absoluta, porque eu sou professora. E aí eu dizia, como que eu vou passar a minha inteligência relegar, deixar o meu trabalho para artificial. Mas eu tinha um projeto para fazer social e não estava conseguindo organizar dentro do que é esperado para os projetos sociais. Então, eu passei para a inteligência artificial isso. Eu quero fazer isso, tem essa disponibilidade. Ela organizou o trabalho para mim. Daí eu fiz as correções que eu achei necessárias, não de português necessariamente, não, essa ordem está errada, isso aqui não fica bem assim. Daí eu passei a minha inteligência em cima de um trabalho que ela acelerou. Então eu acho que é bacana também usar para algumas coisas a inteligência artificial, mas para deixar, eu já recebi agradecimento e já recebi parabenização assim de um de uma conquista ou de um aniversário que claramente a pessoa pediu para, sei lá, chat GPT fazer. Uhum, Daí, sabe, é uma mulher idosa, assim, 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 e daí a inteligência escreve de um jeito que aquela pessoa jamais teria escrito. E daí uhum, manda para mim e acha que é bonito, que é, nossa, eu vou me emocionar. Eu acho que a gente tem que ficar com a inteligência, com a criatividade e com as emoções. O Harari fala muito das emoções, né? uhum. Que a gente, essa é um diferencial nosso grande. Mas se eu deixo até para ela escrever minha carta de amor, minha carta de agradecimento, minha carta de, de pêsames, né? Até minha emoção eu estou passando para ela, a gente É. empobrece muito, né? A gente fica sem emoção, né? Porque ela não tem como trazer essa emoção. Ela tenta trazer, mas de uma forma totalmente superficial, né? Porque ela não É, sente. é, Tem muito texto sendo feito por IA e tudo bem, assim, algumas coisas eu acho que sim, a IA consegue fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto para uma empresa
e eu fiz várias entrevistas para essa empresa e eu preciso, enfim, fazer um diagnóstico, entender. A IA, ela consegue ver para mim um padrão, por exemplo, das entrevistas. Então, tem muitas coisas que ela Muito, consegue ver que se eu for ali ler e reler, e reler, e reler, e reler, eu não mas a minha sensação, a minha intuição, o meu sentimento que eu tive com aquelas pessoas, aquilo só eu que vou ter. é. Aquilo a IA não vai ter, né? Inclusive, quando você pegar esse relatório da IA, você pode analisar e nossa, ela pegou, ela não entendeu essa parte aqui, né? Agora eu acabei de fazer uma reunião de um trabalho que a gente faz, que é uma jornada de leitura. E daí eu coloquei, a segunda vez que eu faço isso, coloco, o Zoom tá dando uma opção para ter uma assistente IA, né? Aí quando termina, você fala, ai, qual que é o que que você entendeu dessa reunião e tal, e daí ela apresenta um resuminho. Sim. E daí eu estava lendo agora, um pouquinho antes de entrar com você, estava lendo para ver se passava para o grupo. Falei, nem vou passar para o grupo, porque o que ela passou aqui não é o que a gente conversou. Ela pegou Uhum. tópicos assim. Se eu passar para o grupo vai falar, nossa, foi uma reunião chata pra caramba. E não foi, foi uma reunião legal. Não pegou o nosso sofrimento que a gente passou de falar de patriarcado, de tudo, de lamentar. Tem um homem que ele fala, eu consigo. Eu consigo falar para as pessoas da rua, as pessoas, ele é um pastor, né? As pessoas de fora eu consigo falar eu te amo, eu ainda não consegui quebrar esse bloqueio e falar para os meus filhos eu te amo. Então, se a IA transforma isso num relatório, não é o que ele quis dizer, né? A IA ela vai fazer um serviço repetitivo e vai trazer para a gente um relatório técnico. É, Agora, se você quer trazer a emoção dessa pessoa, se você quer trazer a sua intuição, o que você sentiu, tudo, você jamais vai poder deixar isso na mão de uma IA, né? é, Então, eu acho que é um assunto que tem muito pano para manga, e tem muito estudo ainda que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque a IA chegou, assim, né? Não tem como, não vai. para ficar, né? Por exemplo, tem muitas coisas que a IA pode fazer que podem nos ajudar e que não tira a nossa criatividade, né? Então, por exemplo, meu filho de 12 anos, né, 11 anos que estava no passado, ele estava estudando tal tema, não sei o que, eu falei, faz uma prova aí para ele. Aí ela fez prova para ele ficar testando e estudando. Então, isso ajudou, Ajuda, é, né? Então, às vezes não está dentro da minha capacidade, como, né, não sou professora da matéria ali que ele estava estudando, mas a IA deu um suporte para gente. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é sempre verificar, né? Tanto é que tinha uma questão lá que ele tinha acertado e aí falou que estava errado. Daí eu falei, não, a gente vai ter que conferir isso aqui. Daí a gente foi conferir, foi entender, porque é isso. é, Entender que a IA não é a resposta final e que tá certo, você tem que entender o que ela tá te trazendo, o contexto. Eu acho que a gente ainda tem pouco letramento de IA, né? é. Tem E, muita. né, então nesse mundo onde a gente não está trabalhando a criatividade, né? As pessoas, em geral, não estão investindo em trabalhar na criatividade, nem exercendo, né? Exercitando a criatividade. O mundo está corrido, o relógio anda, parece que está correndo na sua frente, ele anda com aquele coelhinho da Alice, né? Tô Sim, atrasado, a gente está atrasado para tudo, né? sim, sim. E aí, nesse mundo doido que está acontecendo, e ainda a gente coloca essa inteligência artificial para trabalhar para a gente, para fazer coisas que a gente deveria estar criando. Não é só um bloqueio individual, a gente como humanidade assim, a gente pode dar um passo atrás, né? Eu Pode. acredito, você não Eu acha? também acho, eu também acho. Por que que acontece? A IA, ela vai pegar referências que nós estamos fazendo agora, né? Então, ela vai pegar as referências que a gente está fazendo agora, a gente vai pegar referência do que eu estou fazendo, não vou querer mudar, né? Se a gente não tem criatividade, a gente não vai pensar que sim, eu posso fazer diferente, qualquer coisa eu posso fazer diferente, né? Eu posso fazer do meu jeito. Se você É, não tem essa capacidade de fazer diferente, fazer do seu jeito, que você acha que faz sentido para você, aí nós somos todos fadados a repetir o mesmo erro sempre, né? Então, sim, e outra, né? A gente está ficando preso em algoritmos ali também, né, hum, Lígia? Então a gente também fica preso na mesma opinião, a mesma coisa que você vai estudar, eu estou na mesma bolha que você, nós vamos estudar a mesma coisa juntas. Então a gente, a gente tem que se abrir para outros lugares, né? Entender novas culturas, é super legal para a gente poder agregar alguma coisa para o nosso estilo de vida.
né? Sair, viajar, né? Quando a gente Interessante isso aí. viaja, conhece um lugar novo, né? Não precisa ser um outro país, mas conhece um outro estado, uma outra forma de viver, uma vida de interior, ou conhece uma vida de sítio, ou conhece uma vida de tribo super diferente. O que que você pode pegar ali e trazer para sua vida que faz sentido, né? O que que você É, consegue tirar da sua vida hoje que não faz sentido? é, Então, a criatividade, eu acho que ela te dá a capacidade de você repensar, repensar coisas, né? aham, Pensar coisas diferentes. Porque todo mundo, a gente nasce, é uma, é uma habilidade humana, né? E é é, uma necessidade humana também. Isso aí foi muito bonito. Eu ouvi uma entrevista, eu adoro a Elizabeth Gilbert, que é a escritora do Comer, Rezar e Amar, e adoro a Brené Brown. E elas são amigas. E eu vejo que amigas, não sei até que ponto que elas são amigas, mas elas fazem várias entrevistas das duas, assim, e eu adoro ouvir as entrevistas delas. E um dia a Elizabeth Gilbert, que ela estuda também criatividade, ela perguntou para a Brené Brown, Brené Brown, o que que é mais importante? O que que a criatividade é para você hoje? Perguntou. E a Brené Brown falou assim, a criatividade hoje é a coisa mais importante para mim. Sem criatividade, eu não consigo. Não consigo viver, assim. É a base para mim, assim. Então, eu concordo muito com ela, assim. Eu acho que a gente tem que estar... É engraçado que tem uma pesquisa que a Brené Brown fez que 80% das pessoas tiveram alguma situação de vergonha na vida, que afetou elas durante todo o período da vida delas. E 50% dessas pessoas tiveram essa situação de vergonha ligada à criatividade. Então, você imagina o tanto de gente, e até nós, que nos bloqueamos na infância, né, ou em algum momento da nossa vida, e que travou a gente de algum momento hoje, é, né? Então, ela conta a história, por exemplo, de uma pessoa, de um homem que ele era, hoje ele estava acho que com 50 anos, 40, agora não me lembro. Mas ele fala que ele tinha dificuldade de se expressar, mas ele amava desenhar. E aquilo para ele era maravilhoso, ele amava desenhar, ele se expressava através dos desenhos. E aí a mãe dele amava os desenhos dele e colocou os desenhos dele na geladeira. E aí, orgulho do filho, né? Expôs ali todos os desenhos dele na geladeira. E aí o pai chegou e arrancou tudo e falou assim: Você não vai virar um artista, vai ser pobre o resto da sua vida. Alguma coisa assim, sabe? Menosprezando o fato dele desenhar. E ele conta que nunca mais na vida ele desenhou. E ele foi voltar a desenhar com 50 anos, quando ele entendeu que isso tinha afetado a vida dele. Às vezes ele nem lembra que foi isso que afetou a vida dele, né? E era uma forma de expressão dele. Olha como é importante isso, é, né? Então não é, é que ele ia virar Pablo Picasso. A criatividade não é que vai fazer de você um artista grandioso, né? Mas é que vai fazer com que você consiga se expressar também, né? eu tinha de ideia, é a criatividade na cozinha, a criatividade para você viver, para você saber dançar o ritmo da música. Às vezes você nem vai decidir qual vai ser o ritmo, mas sabe dançar, né? Que É. eu vou conseguir fazer isso, tirar tem aquele ditado, né, que a gente pega, ó, se a vida te dá limão, faça uma caipirinha, mas não é todo mundo que sabe fazer a caipirinha nesse Saber fazer a sentido. caipirinha, como é que eu vou Não é fazer? Você fala de saber. cozinhar, né? Às vezes você abre a geladeira, você não tem nada ali, ou porque você, enfim, não teve condições, ou porque simplesmente não tem ali na sua geladeira. Você vai inventar, inventa alguma coisa. Como que você vai inventar? Com criatividade? Com Então ela criatividade. tá, ela tá em todos os lugares, Ah. né? Lígia, tá em A minha todos mãe, os. uma vez eu contei, tem gravado até em algum dos episódios aqui, tem gravado isso, que a minha mãe, eles atravessaram vários períodos e quando a gente era pequeno, meu pai era médico, mas no começo da vida dele já tinham muito filho. Enfim, passou uns perrengues. E a gente já morava nessa casa que eu moro hoje. E estava difícil a vida. Aí minha mãe colocou na parede, naquela época a gente fazia cola com farinha, com a farinha de trigo, fazia cola e colava as coisas, né? Daí ela colou na parede da cozinha, dos dois lados da parede, páginas de revista, que tinha muita revista antigamente, que não tem hoje, né? Com pratos diferentes de comida. Encheu a cozinha com os pratos de comida. Daí ela fazia aquela comida que era, não vou saber o que que era hoje, mas era repetida,
não tinha nada de maravilhoso na comida, fazia uma sopa às vezes, e daí ela ia servir para a gente, e ela falava, tipo, Lígia, o que que você quer comer hoje? Ah, eu quero filé parmegiana. Daí ela punha a sopa para mim. Daí ela virava para minha irmã, Deinha, o que que você quer comer hoje? Ah, eu quero estrogonofe. Ela punha. E a gente entrava tanto no jogo dela que às vezes a Deinha falava para mim, posso comer um pedaço do seu filé? Ah, só se você me der um pouquinho do seu estrogonofe. E a gente trocava a sopa. Então a gente vivia essa realidade dela e ninguém reclamava da sopa, porque a gente estava comendo coisas diferentes. A minha mãe era uma mulher criativa, mas essa é uma coisa que me marcou tão grande. Falei, nossa, que capacidade que tem, né? Muita Na capacidade. pobreza, com a filharada toda fazer uma coisa dessa, né? Muito legal, né? Não, você tem que ser muito criativa, né? Tem que ser. Imaginativa e trazer a imaginação para a vida, né? A É, gente para, né? Às vezes você olha isso e fala assim, ah, mas que absurdo, como é que eu vou pensar isso? Gente, nós somos seres imaginativos, né? é, Usar isso no nosso dia, até para trazer leveza também, né? é. E contar histórias, conversar. A coisa. Não, eu nunca posso dizer uma coisa que eu mais gosto, que tem muita coisa de que eu gosto, mas uma das coisas que eu gosto muito é conversar. Então eu viajo, converso, se estiver passeando num parque, eu paro com as pessoas, converso com velho, com criança, me meto na vida. Ah, não joga essa bola aqui, não pega essa fruta aqui, se for com criança, se for com velho, eu vou puxar conversa e a gente aprende tanta coisa, né? É, A gente aprende sim, muito conversando com as pessoas. Não sim. sei se é aprender, a gente troca umas coisas. E é gostoso, né? Quando tem uma troca Aham, com outra aham. pessoa, né? Com a experiência dela, tudo. As nossas relações, né? Isso é uma coisa também que eu trago para o programa, sabe, Lígia? Eu tenho percebido, porque assim, tem uma. A Julia Cameron, quando ela fez esse programa, era 1990. Era uma outra, era uma outra vida que a gente tinha em 1990, né? Hoje, então, por exemplo, ela tem um exercício que ela propõe que ela chama de passeio com o artista, que é você sair sozinho, você não sai com ninguém. É um programa que você vai fazer só para você e, e, e o que você quiser. Você tem que agenda essa data aí na semana, pode ser meia horinha que você tire para você, mas tem que ser alguma coisa que você vai fazer e que não seja para fazer para Trabalhar. não seja nenhuma obrigação. Então, ah, eu adoro ir na feira. Não, mas você não vai porque não é para você comprar nada específico. Uhum. Então você vai para passear. Então a gente faz de tudo, assim. Tem gente, milhões de coisas, vai trazendo ideia. E isso é ótimo para a criatividade, né? Porque a gente vai até e de autoconhecimento, que a gente vai entendendo o que que a gente gosta, o que que a gente quer. Mas nesse programa eu percebi uma coisa, Lígia. Tem muita gente que simplesmente trabalha o dia inteiro em casa, mora sozinho e não encontra ninguém. Aí essas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Gabi, mas eu, assim, eu entendo que eu passei do artista, mas assim, eu já não encontro ninguém. Então eu preciso encontrar as pessoas. Então eu também coloquei ali a importância das nossas relações também, sabe? Da gente retomar essa conversa, olhar para as pessoas, encontrar as pessoas. As relações são muito importantes e a gente Não. não, né? Nós não somos seres para viver. Nós somos seres coletivos, né? É, Então, eu coloco isso também, da gente conseguir trazer encontros e relações importantes. É importante, sim, a gente ficar sozinho. Eu, pelo menos, eu tenho dois filhos pequenos. Minha vida já é meio cheia de gente. Então, eu gosto de sair sozinha. Para mim é super importante, assim, fazer esse passeio de abertura que eu chamo sozinha. Mas é importante também a gente sair para encontrar é. pessoas. Conversar. Então, Esse passeio é. eu fiz, que eu cheguei nessa parte do livro, eu vi, cheguei nessa semana, eu fiz, tem um barzinho em Sorocaba super transado, assim, bem bonitinho, uma casa antiga no centro da cidade, e aí fiz cada cômoda de uma cor e tal, e eu já tinha ido lá outras vezes, ou porque o café é gostoso, porque eles têm um lanchinho gostoso, eu tinha ido outras vezes e tinha gostado do ambiente. Mas nessa semana eu me levei e fui com esse olhar, eu fui levar a artista em mim, então eu estava exatamente me levando para passear. E daí Uhum. eu escolhi esse lugar para levar essa pessoa, que sou eu. E aí eu pedi um café e pedi um lanche e fiquei olhando e eu admirava as coisas como se eu estivesse falando com alguém. Olha aquele quadro que bacana, eu pintaria meu quarto ou tal parede da minha casa, gostaria de pintar dessa cor. E a gente teve um.
a gente teve a gente teve uma tarde tão agradável, tão Ai, gostosa Aí eu voltei para casa com essa sensação de criatividade mesmo, de ter observado coisas que eu já tinha ido lá outras vezes e não tinha observado, né? Tinha visto, mas não tinha observado. É muito não, interessante isso. esse exercício assim, ele parece bobo, né? Parece inofensivo. Ah, tá, tá, tem que sair, tá, não sei o quê. Gente, ele é incrível. É, Com esse exercício, tanto é que assim, teve uma época também que logo que eu comecei a fazer o caminho do artista, né, e trazer esses exercícios para mim, meus filhos já estavam um pouquinho maiores, já não eram tão bebezinhos, então eu já tinha conseguido dar um respiro, assim, né? E aí eu me vi, então eu já conseguia colocar na minha agenda, tal, uma horinha ali para fazer esse exercício. Aí eu parei, falei, tá, cara, para onde eu vou? O que que eu gosto? Não sei. é, Eu não gosto mais das coisas que eu gostava quando eu tinha tempo sem filho. E agora? Eu faço só programa com criança, sabe? Então, é um retorno foi um retorno para mim mesma, assim. Foi muito gostoso, porque no fim eu fui fazendo coisas, não, eu gosto disso. Aí eu vou falar assim, não, cara, tipo uma dança. Não, isso daí eu gostava antes, agora acho que não é muito mais minha praia. Agora eu quero ir, sei lá, numa livraria. Então você vai se encontrando. É um exercício de autoconhecimento é, maravilhoso. E em é, movimento. Porque a gente quer aprender muito as coisas lendo, é, ficando ali parado, lendo, estudando, sei lá. Ou, enfim, assistindo, ou na internet. Mas a gente aprende colocando a vida em movimento. Quando a gente coloca a vida em movimento, a vida vai trazendo pra gente presentes e muita respostas, coisa. assim, muito maravilhoso. É muito. Esse exercício, assim, é um dos que eu chamaria de passeio de abertura. Legal. Tem mais dois passeios. Tem um que eu tenho experiência, anotei aqui para não esquecer dos dois, que às vezes começa a falar de um e esqueço do outro. Na faculdade, o professor, se eu não me engano, era o professor de literatura infantil, o Roberto Samuel, eu acho que foi ele, que falou para a gente descer. A gente tem uma rua muito comprida aqui em Sorocaba que ela muda de nome. Ela desce com o nome que é a Rua São Bento, depois ela vira a Rua 15 e é muito grandona, vai até a ponte da cidade. E daí ele sugeriu que a gente subisse a rua ou descesse, começasse um caminho do começo até o fim da rua de um lado só da calçada, como se fosse um profissional. Você decide quem você é. Você é um arquiteto, você é um médico, você é um dentista, você é um profissional. E você sobe a rua de um lado, observando com aquele olhar do que for a sua profissão. E depois desce, observando a rua do outro lado com essa profissão, e daí a gente escrevia o que que a gente viu na cidade. É muito legal, porque é uma cidade onde eu nasci, cresci, vivi aqui, né? E aí observa coisas incríveis quando você vai. E daí fiz essa experiência depois em outros lugares. Vai passear com as crianças no zoológico, por exemplo. Aí eu sou uma vegana, ou eu sou qualquer coisa que na época eu não sei o que eu pensava, sou tal, sou veterinária, né? E você vai olhando com outro olhar. Você pega as lentes de um outro profissional, de um outro ser, de uma outra vivência para ver aquilo é muito interessante. E outra é da Trabalha cor, com perspectivas, né? Você trabalha com diferentes perspectiva. Outra é da perspectivas. cor, é um pessoal dos Estados Unidos que trabalha com comunicação com outras espécies. E daí eles falam de atenção, de atenção. E aí eu subi essa rua, exatamente essa mesma rua, sobe a rua 15. Então, pensando em uma cor, então eu pensei, por exemplo, numa maçã. Então, eu tenho a cor vermelha. Suba a rua inteirinha observando o vermelho. Chega uma hora que você não precisa mais buscar, só os vermelhos vão chegando na sua frente, assim, você só vê vermelho. Daí você desce a rua com uma outra coisa, viu uma placa amarela, o M do McDonald's. E vou descer com aquilo. Daí você vai. A rua muda, você não enxerga mais o vermelho, é tudo amarelo, 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 amarelo. Então, esses exercícios também de atenção, eles são muito bons para a gente se ligar a esse departamento de prestar atenção em você também é bem legal, né? Nossa, adorei esse exercício da cor. Muito legal. Achei muito legal, né? Impressionante, assim, quando a gente coloca na cabeça, as coisas começam a aparecer, né? Aparece, Aham, isso pode, isso a gente pode trazer outras ideias também, né? Não só a cor, né? outras ideias, você olha, pensa o vermelho, daí você olha,
Nossa, você vê tanto vermelho na sua frente, por exemplo, né, o vermelho, coisa assim, é muito legal essas. Eu acho que essa coisa da observação, esse exercício das anotações matinais, que eu falei que eu não fiz o livro, não fiz nem metade, não cheguei na sexta semana, mas eu fiz algumas. E eu escrevia muito e comecei a perceber que eu comecei a dar conta de que eu estava fazendo um diário, sabe? E daí quis largar, que não era isso que era para fazer, mas depois eu voltei a ler o diário e falei assim, nossa, isso é muito legal, de que eu estou centrando em mim e estou trazendo coisas que eu não estava prestando atenção, né? Que eu estou fazendo, que eu estou pensando, que eu estou As páginas, planejando. as páginas matinais, elas são reveladoras. Porque no começo, é legal ela ser feita de manhã, porque ela começa, você além de drenar a mente, né? Então você começa, já começa, você coloca tudo que está na sua cabeça, ela é escrita livre, né? É, E aí você vai drenando a sua mente e você começa o seu dia com a intenção do dia. Porque se você vai fazer à noite, você fica um poço de lamentação do que você não fez, de como foi é, seu dia, o que que deu errado, o que que deu certo também, mas você fica meio que, né, é, ali. E quando você começa, é uma nova possibilidade que você tem. é, Então você tira o que está te atrapalhando na mente, você drena a sua mente e você já, sem querer, você já intenciona aquilo para o seu dia. é, E aí conversar com as páginas, a Julia Cameron ensina muito, né? E a gente no programa do 5 Ups, a gente cada semana trabalha algum tema específico nas páginas, que a gente vai trazendo como um direcionamento, assim. E as páginas são reveladoras. As são, páginas porque é você mesmo, porque tudo que você vai escrever, eu falo assim, a gente tem que escrever de uma forma bem assim, de qualquer jeito que vier mesmo. Se parou a frase no meio, você para a frase no meio, não tem problema, mas não fica escrevendo bonito, ninguém vai ler isso, você não pode mostrar pra ninguém. Não é pra você ficar também toda hora relendo isso. Você deixa pra trás, é um negócio que você é. só escreveu assim. E aí você vai criando intimidade em se escutar. Então, a sua maior intuição, ela aparece nessas páginas. Que a Julia Cameron fala que você está falando com Deus, né? Então, tem essa visão mais mística. Se você for uma pessoa que tem essa visão de Deus, de espiritualidade, você pode usar isso como uma canalização ali. Mas se você não tem, é você com você mesmo. Você está se abrindo, né? E você está trazendo sua maior intuição. Então, você tem todas as respostas ali, né? E essa coisa de eu corrijo muito, né? Tô fazendo, corrigindo, fazendo, corrigindo, e esse que eu fiz também sem correção. Então, eu escrever condensado, é S ou C cedilha, daí normalmente eu vou parar, S ou C cedilha, daí eu fui escrevendo, 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 sem a preocupação e sem voltar para corrigir. Então, se pegar essas páginas que eu escrevi, elas não têm risco de que estava errado, né? Só vai escrevendo, é É. libertador. Eu acho que quem mais tem dificuldade de escrever, não quem mais tem, mas quem teve, são pessoas que são escritoras, por exemplo, que escrevem muito bem. Porque daí quer fazer um texto bonito, assim, né? E não é um texto bonito. Você não vai mostrar para ninguém esse texto. Pode até ter algum insight de algum texto durante as suas páginas. Mas ela é terapêutico, assim, né? Você vai É. conversar e você vai, por que que todo dia eu falo sobre isso nessas páginas? Aí você vai dar uma terapia, você vai começar a entender por que que você está falando daquilo todo dia? Por que que aquilo tá te incomodando tanto? Todo dia aparece nessas páginas, né? Então você vai cavocando aquilo, entendendo. Eu chamo esse exercício que é um exercício de clean-up. É um exercício de olhar para sombras, de limpeza ali Que legal, que da bacana. nossa Esses mente. cursos, esse programa seu funciona como? Tem aberto, se tem inscrição? Você Eu, mora onde? eu Você moro em mora em São São Paulo. Paulo, eu moro em Hum. São Paulo. Mas você faz online, no Zoom. Eu faço online via Zoom. Essa nova turma que eu estou montando vai começar agora dia 23 de fevereiro, depois do carnaval. Vai ser toda segunda-feira, das 7h30 às 9h, os encontros. Os encontros são ao vivo, mas eles também são gravados, Das caso a sete e meia pessoa às não 9 da consiga manhã, da noite. da noite. Das 7h30 às É 9h da curtinho, um noite. tempo curto. Porque Ah, mais que isso, eu acho que tem que ser uma coisa prática que caiba no dia a dia de todo mundo, aham, assim. uhum. Nessa 1h30 que a gente vai fazer, vai ter bastante. Eu passo teoria nesse período, passo a intenção que a gente vai trabalhar durante a semana e passo exercícios que a gente vai fazer.
E depois tem exercícios que vai fazer durante a semana. Então tem algumas práticas individuais, como essa da páginas matinais, que eu chamo, né? Que são as páginas que a gente vai escrever de manhã. Tem o passeio de abertura, que é um pouco diferente do passeio do artista, mas ele é baseado no passeio do artista. Tem uma meditaçãozinha que faz muito curta, cada um coloca no ritmo ali, na vida conforme consegue, mas trazendo a intenção da semana. Tudo isso para a gente conseguir desbloquear os 5 ups. Tudo isso para a gente olhar para esses 5 ups de uma maneira bem integral mesmo, ver aonde tá, ver aonde pode estar ali seu gap e ir desbloqueando semana a semana, assim. E nesses encontros também tem as conversas, as discussões, o grupo Tem se as abre trocas. nesse. Esses encontros são encontros que têm as trocas, que têm as conversas. Então a gente faz salas pequenas, depois a gente se divide em salas pequenas, aí você vai fazer isso com uma outra pessoa, que é super legal, porque daí um pode também dar uma opinião também no exercício do outro, né? Dar um feedback. Olha O que grupo no legal. final fica super amigo, assim, é super, Fica, super. né? Eu tinha, Cria uma coesão, né? Bem bacana, né? tinha, cria. Então então até que teve um grupo teve um pessoal que era de Porto Alegre e se encontraram várias vezes lá em Porto Alegre, que fizeram amizade, né? Pessoas não se conheciam, tudo e foi super legal. Que bacana. É. E depois, você me fala agora do contato, mas eu escrevo depois embaixo do vídeo, eu escrevo como que eu vou pedir duas coisas. Vou pedir para você esses livros que você mencionou. É assim, ó. A gente publica no YouTube o filme, Uhum, publica no Spotify. Também tem filmes, a maioria das pessoas só ouve no Spotify, mas tem o vídeo lá também. uhum, E eu tenho um site no WordPress, que tem o endereço lá também, que tem a transcrição dos vídeos todos e a tradução para aham, inglês do uhum, texto. uhum. E normalmente as indicações todas eu coloco nesse, não indicações, as coisas que as pessoas mencionam, eu ponho uma Sim, nota na transcrição. Mas tá. quando é assim que você está falando tão especificamente sobre essa pessoa, quem é a pessoa dos apps, por exemplo, o artista, só o nome? O artista, não o autor, o filósofo? De qual? Ah, é o Ken Wilber. Então, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Então, se você puder Sim, dar pelo menos uma obra dele, daí a hora que eu sim, coloco a descrição do sim, vídeo, eu coloco lá e daí as pessoas podem buscar mais, saber. sim, sim, Às tem, vezes a gente pronuncia um nome em inglês, a pessoa fala, nossa, eu não sei nem quem é, eu não sei nem como procurar, então sim, coloca pelo menos uma obra lá e daí se alguém quiser sim, pesquisar mais alguma coisa. E o claro. contato para quem quiser fazer, saber mais sobre o seu programa também. Você passa para mim, eu coloco na descrição do vídeo, vai ser bem bacana. Nossa, eu acho muito legal essa. Acho muito legal o trabalho. Eu tenho 70 anos, fiz 70 em dezembro. E eu tô numa fase assim de desacelerar, sabe, Uhum. não de desligar da vida, pronta para morrer, não tô. Eu tenho muitos planos, mas assim, o pessoal convida, vamos fazer um curso? Daí eu animo, vou fazer acho que eu não vou começar um curso agora, eu não vou fazer, mas esse aí não tem cara de curso, tem cara, para mim não soa como um curso. Não, Soou como ele. um exercício, né? Um exercício conjunto, assim. Soou como uma coisa bem bacana, assim. É um exercício que ele vai te ajudar a colocar 5 movimentos na vida e te abrir a cabeça para essas cinco dimensões, vai, para esses 5 ups. E vai melhorar a sua rotina, vai melhorar o seu dia a dia, assim, é super gostoso, assim, é uma delícia. Além das práticas individuais, também eu mando também algumas TEDs que são legais durante a semana, bem curtinha, assim, para você gostou de ler, algum livro. Então, uma semana a gente falou sobre logoterapia, do Viktor Frankl, por exemplo. Então eu quero estudar um pouco mais, quero entender um pouco mais a logoterapia, quero me aprofundar. Então eu passo os livros dele, passo alguns vídeos que são legais sobre ele, que tem a ver com o programa. Então, tem A também pessoa bastante. quer saber mais, porque deve ter, eu imagino que você deva ter entre as pessoas que participam desse programa profissionais da saúde, por exemplo, psicólogos, ou não, qual é a cara do seu público mais? Nossa, super diverso. É, Super diverso. é, Tinha de tudo. E tinha terapeuta, tinha pessoal que trabalha com TV, que trabalha no corporativo, que trabalha com inteligência artificial. legal. De Me tudo. dá uma Agora, alegria muito grande, assim,
quando você falou que tem bastante homens, 70% é um número grande de mulheres, mas 30% de homens é um número muito bom. E para começar, pelo menos, né? Pelo menos tem 30% de homens participando. E que tenha gente buscando as coisas, né? Como a gente falou um pouco atrás, a gente tá perdendo muita coisa, perdendo, as mulheres estão perdendo direitos, a gente está perdendo a consciência da nossa vida em muitos casos, está entregando a nossa criatividade na mão da IA, a gente tá num momento de retrocesso. Então eu fico muito feliz, muito, quando aparecem essas coisas. Não, as pessoas estão vindo, as pessoas estão vindo. É. Eu acho legal, acho Mas legal. isso foi um grande chamado para mim, sabe, Lígia? Porque foi a forma que eu entendi que eu poderia contribuir de alguma, né, de alguma maneira para que a gente pudesse parar de viver ali como estagnados ali, né? E criar alguma coisa melhor, né? Criar alguma coisa que faça mais sentido, né? Porque senão a gente vai ficar preso a velhos padrões e continuar na mesma, nessa bagunça toda que o mundo tá, né? A É, a gente gente precisa a tem. gente precisa de pessoas que consigam se desbloquear, né? Desbloquear a potência criativa delas, né? E É, cada uma é para um lado, cada uma tem um estilo, cada uma tem alguma coisa que tem para beneficiar, né? é, E por que muito você legal. está travado, né? Olhar para isso, né? Aonde te travou? São as relações que você tá? É o ambiente que você tá? Foi a sua infância? O que você tem hoje? Como que eu vou olhar para frente? Qual o caminho que eu faço para olhar? Né? A gente É um mapa, né? Um é o mapa, é um mapa mapa. que vai é o mapa que vai fazer olhar para tudo, vai dar pequenos movimentos reais, né, para serem feitos no dia a dia, pensando nesse mundo que a gente vive, no dia a dia que a gente vive, nessa vida corrida que a gente tem, para conseguir dar consciência, assim. Porque são pequenos passos, os pequenos passos é que fazem as grandes transformações, assim. Então, é muito legal. Por exemplo, o grupo que a gente teve ano passado, que foi de outubro e novembro, eles estão agora bombando no WhatsApp, lá cada um postando as coisas que estão fazendo, assim. Olha que legal. Então, é uma coisa que é contínua, né? Não é que no programa no programa a pessoa criou repertório, criou consciência, criou rotina, foi vivendo, foi passando e agora já está desbloqueando, já está acontecendo um monte de coisa diferente na vida deles, assim. Esse começa final de fevereiro, vinte e aí três de fevereiro, fevereiro, março, acaba no segunda-feira, começo de abril. começo de abril, é. Toda segunda-feira, das 7:30 da noite às 8. O encontro fica gravado, então Às caso a 9, pessoa né? Desculpa, você falou às Desculpa, 8, às das 9. 7:30 às 9. O encontro fica gravado, então caso a pessoa não consiga participar, ela pode assistir online. Ah, e nesse programa também, Lígia, é importante falar que eu estou oferecendo também duas mentorias individuais. Então, por exemplo, se você faz esse programa, é, ele vai te bater num lugar que é diferente do outro. Então, eu consigo personalizar para você. Então, às vezes você fala, ah, Gabi, para mim me pegou muito essa semana que a gente vai falar sobre o sentido da vida, sobre a logoterapia, eu preciso refazer esse exercício e tal, a gente refaz o exercício. Ou, ah, eu tô precisando de mais repertório para conseguir melhorar o meu wake up, que é a minha meditação, que é onde me vejo mais desconectada. Então, vamos fazer uma sessão para melhorar esse lado. Então, tem duas sessões individuais para conseguir integrar mais assim o programa, assim. Isso vai fazer diferença, porque fica bem personalizado também. E Tem limite de inscrições? Ou não? tem limite de inscrições, sim. Tem, então Então, tá. tem. Tá. Tem. Então O você. grupo não dá para ser um grupo muito grande, Aham. né? Para a gente Então aí a conseguir. gente passa, depois passa o contato, para quem quiser saber mais, entra em contato com você. Claro, E para a claro. gente encerrar, a gente está chegando na hora de encerrar. Eu não gosto de encerrar, eu gosto de Nossa, uma nem consigo conversa. ver o tempo passar, gente. É, Nem vi é o tempo gostoso, né? passar. É É, gostoso de nossa. conversar. É, o que que você tem para falar para encerrar, para a gente. Ah, eu quero te agradecer, Lígia. Foi super legal esse papo que a gente teve, né? Tão bom a gente conversar, né? É, É é. tão bom a gente conversar. Eu adoro ter essas conversas profundas assim com as pessoas Eu e gosto também de você. conversar. A gente dá É, umas ideias, algumas coisas para a gente, né? Nossa, é, não é sempre. É,
eu vou fazer isso, eu vou fazer. Às vezes liga uns outros botões, umas outras coisas, né? Faz a gente. Eu Sim, acho muito bom conversar, eu adoro sim, conversar. sim. Muito bom. Abre novas perspectivas. Novas perspectivas. É isso Então tá aí, bom, adorei. sucesso no seu curso. Eu também gostei muito de Obrigada. ter trazido você. E a gente coloca então essas indicações que você está falando, as indicações de quem você falou, e o contato, quem tiver interesse em fazer o programa, eu estou recomendando. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Obrigada. Muito Muito obrigada pela obrigada. oportunidade. Obrigada.